Então, queridos, vamos lá. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas para esse intensivo que eu chamei de Superando a Ansiedade e senti esse nome no meu coração, porque, na verdade, muitos de meus alunos trazem essa demanda para mim, né? Então, esteja aqui você ao vivo interagindo, a gente vai poder aprofundar nesse assunto. Esteja você ouvindo a gravação que eu vou disponibilizar. A gente vai ter 4 encontros para que a gente possa destrinchar verdadeiramente a ansiedade. Meu objetivo é te ajudar a entender de fato como você pode superar a ansiedade, né? E tudo que eu vou compartilhar com vocês são experiências que eu vivi na minha vida. Eu já vivi bastante ansiedade, né? Mas, graças a Deus, consegui aprender a meditar, busquei o autoconhecimento, trabalhei os sintomas e hoje em dia consigo estar em paz diante dos desafios. Nos meus momentos de crise maiores, eu lembro que, por exemplo, eu roía as minhas unhas até tirar sangue e achava aquilo normal. Eu só roía a unha. Eu não percebia que aquilo já era um sintoma de uma ansiedade profunda que estava dentro de mim. Então, eu separei alguns slides para que a gente possa realmente ter o audiovisual contribuindo para esse aprendizado. E nessa aula de hoje, nesse primeiro encontro, eu vou separar em três tópicos. Vou fazer uma introdução sobre ansiedade, vou falar como a gente lida com a ansiedade, mas vou focar no que verdadeiramente causa a ansiedade, tá? Esse nosso primeiro encontro é para isso, para você entender que às vezes você está focando no ponto errado, né? Costumo dizer assim: as pessoas querem resolver a ansiedade pela ansiedade, mas ninguém resolve a ansiedade por ela mesma. Temos que entender o que é que alimenta aquela ansiedade, de onde surge aquela ansiedade. Imagine que você tem aqui o solo e uma árvore. Aqui em cima do solo você vê o tronco e os galhos. Aqui embaixo do solo estão as raízes. Se você ficar podando essa árvore, ela continua crescendo. É nesse ponto que eu falo que você tenta resolver a ansiedade pela ansiedade. Às vezes você até corta o tronco, mas ainda assim ela brota. Por quê? Porque ela tem uma raiz que está viva. E essa raiz está nutrindo essa planta. Então a gente precisa entender essa raiz que muitas vezes é oculta para muitas pessoas. Então nosso foco hoje vai ser entender essa diferença aqui, ok? Então o chat vai estar aberto aqui do lado. Para quem está ao vivo, é só interagir comigo e de vez em quando eu vou olhar aqui para poder ver se vocês têm dúvidas. Pode levantar a mãozinha também, pois eu estou vendo as câmeras aqui e a gente vai se aprofundar junto então nesse tema da ansiedade. Vamos lá. Iniciando, eu costumo me apresentar. E essa foto aí da esquerda, com o cabelinho descolorido, ela é inédita. Poucas pessoas conhecem essa foto. Eu digo que eu fui uma pessoa normal, né? Normal mesmo. Aquilo ali na ponta, assim, não sei se dá para ver, é um tererê. Eu lembro que é uma viagem que eu fui para Salvador com o colégio. Então, eu já vivi algumas coisas nessa vida, né? Ali embaixo sou eu como empresário. Eu digo assim, comecei a ter jeito na vida. Ali no meio sou eu como militar. Eu passei 6 anos no Exército, né? E eu tinha uma cabeça bem diferente da que eu tenho hoje naquela época. E eu falo que eu hoje sou esse da direita, né? Onde eu consigo estar em paz dentro de mim. Consigo, inclusive, olhar para esse meu passado, reconhecer as minhas experiências positivas e negativas, né? E integrar dentro de mim, sem precisar negar nada, reconhecendo meus erros, aprendendo com eles, aprendendo com os desafios que foram superados, fazendo com que minha história seja realmente o meu maior tesouro, aonde eu posso aprender com as experiências que eu tive. Introduzindo a ansiedade, eu digo que nessa jornada, né, eu tinha ansiedade e nem sabia que eu tinha. E o que é a ansiedade? A ansiedade é algo normal da nossa vida. É uma resposta natural do nosso corpo. É comum.
Não é nada de estranho ter ansiedade. A questão é que quando a ansiedade ela nos ajuda a agir para nos defender, para nos preparar, ela está contribuindo para a nossa existência. No entanto, quando ela se torna constante e intensa, ela passa a trazer um desequilíbrio e ela afeta nossa saúde física, mental e emocional. Então, o problema não é a ansiedade, é o excesso. É a intensidade e a constância que você vive em ansiedade. E isso vai impactar em várias áreas da sua vida. De forma geral, a ansiedade ela pode estar ligada ao medo e a preocupações de coisas que não necessariamente existem, ou seja, não são reais. A ansiedade pode ser criada apenas por pensamentos. Pode ser desencadeada por futuros imaginários, ou seja, você sofre por coisas que não existem. Quantas vezes você já se pegou ansioso com alguma coisa que nem chegou a acontecer? E você talvez tenha passado noites sem dormir, apenas imaginando que algo poderia acontecer. Nesse ponto, a gente fala que tem um desequilíbrio e a ansiedade não está te ajudando. Então a gente precisa entender a partir de que ponto a ansiedade está impactando a nossa vida. Compreender também que existem níveis de ansiedade e que existem impactos da ansiedade na nossa vida. Algumas pessoas têm uma ansiedade mais leve e vão conviver com aquela ansiedade. Não precisam de remédio, não fazem terapia, no seu dia a dia conseguem administrar. Tem pessoas que precisam de acompanhamento terapêutico. Tem pessoas que vão precisar de um acompanhamento psiquiátrico para ter uma medicação para encontrar um equilíbrio novamente no seu corpo. Então, cada caso é um caso, cada situação é uma situação, mas vamos aqui entender de forma geral e profunda cada caso, para que você possa entender, espera aí, eu me encaixo aqui, eu estou precisando disso. Porque quando você descobre verdadeiramente a raiz da ansiedade, fica muito mais fácil você tratar e atuar de forma eficaz naquele ponto. Quais são os impactos da ansiedade, por exemplo, na nossa vida? Eu separei aqui, se não me engano, 15. Primeiro ponto que eu separei, o descanso. Poucas pessoas ansiosas conseguem descansar. Porque a ansiedade, ela impacta no seu relaxamento, para você, por exemplo, desfrutar do seu tempo livre. Se é que a ansiedade te deixa ter tempo livre. A gente se sente constantemente culpado ou inquieto durante esse período de descanso e relaxamento. Ou seja, nós não paramos quietos. Muitos ansiosos, por exemplo, quando tentam meditar, sentem uma agitação e não podem parar, porque nesse momento ela não consegue relaxar. Convido você para, a partir de agora, se você pode, anote ou memorize em quantos desses tópicos você vai se identificar. Presta atenção, por exemplo, se no seu dia a dia você se permite descansar ou se você está compulsivamente fazendo alguma coisa. Às vezes, até durante o final de semana, que é um momento de lazer, você está fazendo alguma coisa. É como se você não se permitisse parar quieto. Por exemplo, você pega o celular para olhar alguma coisa, você inventa alguma coisa para fazer. É como uma angústia de você simplesmente não fazer nada. Então, iniciamos por esse ponto. Segundo ponto, social. Algumas pessoas sentem desconforto na interação social. E aqui eu destaquei o medo do julgamento, aonde a pessoa está constantemente assim: o que que o outro está pensando de mim? Será que aquela pessoa está vendo que eu estou fazendo isso? Como aquela pessoa, será que ela está falando de mim? É como se o tempo todo a gente está tentando adivinhar o que o outro está pensando da gente. Como isso é muito difícil e às vezes até opressor, algumas pessoas evitam o contato social. A pessoa prefere não se expor, porque sempre que a pessoa se expõe, ela se questiona sobre o julgamento do outro em relação a ela. Mas muitas vezes o outro nem olhando para ela está, nem sabe que ela existe. Aquilo é apenas uma fantasia
da cabeça dela. Um outro ponto que a ansiedade impacta, a parte comportamental, onde, por exemplo, a pessoa entra no modo de procrastinação. Ela o tempo todo está se distraindo com comida, jogo, tecnologia. Ela tenta fazer alguma coisa para lidar com aquela ansiedade. É quando você está ali, às vezes, angustiado e come uma barra de chocolate e mal percebe que você comeu. Então, a ansiedade, ela pode alterar o seu comportamento. Você sabe que precisa fazer uma coisa, você faz tudo menos aquela coisa que você pode fazer. Estão conseguindo acompanhar até aqui? Conseguem me entender? Mais ou menos como a ansiedade está impactando a nossa vida? Ok. Estou falando isso tudo porque daqui a pouco eu vou mostrar para vocês que não estamos lidando com ansiedade. Estamos lidando com muitas coisas que sustentam a ansiedade. Vamos prestando atenção e vai anotando aí onde você se encaixa. Quarto, cognitivo. É quando a pessoa tem pensamentos negativos ou ficam focados nas coisas ruins da vida. Tem dificuldade em tomar decisão ou ver as coisas com clareza. Ela sempre imagina o pior cenário. E nesse momento a pessoa tem dificuldade de raciocinar. Às vezes, ela faz uma tempestade de um copo d'água. Coisas pequenas se tornam um grande problema. A pessoa perde a chave na própria mão. A pessoa não sabe se fechou o carro ou não. A pessoa no seu dia a dia ela se perde dela mesma. Ela não consegue mais raciocinar, lembrar. Por exemplo, uma pessoa que está fazendo uma prova de concurso e ela está muito ansiosa, ela se esquece da resposta, ela marca o gabarito errado. Ela acha que não vai dar certo. E esse nervosismo atrapalha o resultado dela. Então, ela tem um déficit cognitivo por causa da ansiedade. Também tem a questão dos relacionamentos, aonde a ansiedade impacta nos relacionamentos íntimos. Por exemplo, como ciúmes, uma dependência emocional, uma carência, uma constante necessidade de aprovação, onde a pessoa está sempre ali pensando sobre o se relacionar, não relaxa para viver a relação. Então, para eu ter uma ideia de vocês que estão aqui comigo ao vivo, nesses 5 tópicos, você consegue se identificar em 1, 2, 3? Consegue entender esse impacto aí no seu dia a dia? Nos 4, nos 5? Ok. Tá bom. Normal, não se preocupem. É assim mesmo. E daqui a pouco vamos entender como lidar com eles, tá? Então veja, você não está lidando com a ansiedade em um tópico só. Algumas pessoas estão tendo que lidar com 5 coisas ao mesmo tempo, tá? Vamos lá então seguir nossa lista. Sexto, financeiro. Preocupação constante com as questões financeiras. Medo de dívida, sensação de insegurança quanto ao futuro. E aqui eu destaco o seguinte: não importa a quantidade. Tem pessoas que têm R$ 1.000 e ficam desesperados, porque não vai ter 1.010. Tem pessoas que têm R$ 1 milhão e ficam desesperados que não vai ter 1.010. É do mesmo jeito. Tem gente que tem muito, acha que precisa de mais porque vai faltar. Tem gente que tem pouco e acha que precisa de mais porque vai faltar. Algumas pessoas, independente se tem muito ou pouco, estão em paz. Então a situação financeira ela pode ser real. Nesse momento você não tem dinheiro para pagar uma conta, é verdade, ou pode ser só uma imaginação. Talvez eu não tenha dinheiro, mas no fundo você tem. Só que a ansiedade não deixa você ver que já tem, né? Então tem a questão financeira também. A questão profissional, onde entra o sentimento de inadequação, o medo de falhar no trabalho, né? Levando você a uma baixa produtividade ou uma sobrecarga. A baixa produtividade pode ser porque você está pensando muito e não consegue produzir, ou pode ser porque você quer produzir demais para você mostrar o seu valor. Então, os pensamentos compulsivos dentro do trabalho, eles podem gerar tanto o sentimento que não estou produzindo, preciso fazer mais, e você se sobrecarrega, como você se sentir constantemente culpado por não estar dando o que você acha que deveria dar. Isso também vai levar você à exaustão. Temos aqui a parte emocional, um sentimento de insegurança, de medo, de preocupação. Aí já é uma coisa mais genérica, né? Dificultando que você tenha experiências emocionais positivas, como, por exemplo, uma autoestima saudável.
Aí você precisa para olhar como você se sente com você no seu dia a dia, porque tem pessoas que não se sentem bem em sua companhia, não estão em paz consigo mesmo. Aí vem uma autocobrança, né? Onde a pessoa está sempre ali preocupado, inseguro, com medo e não relaxa. Nós temos a parte espiritual, a sensação de vazio, de falta de propósito. A pessoa se questiona sobre o sentido da vida, né? Onde a pessoa não consegue perceber o valor que ela tem. Ela está desconectada dela. E ela, às vezes, cai num lugar assim de: por que é que eu estou vivo? O que é que eu estou fazendo? Ela tem uma desconexão espiritual, foi esse nome que eu encontrei, para falar que ela não está vivendo o seu propósito, o seu dharma, né? Ela sempre se sente desencaixada do mundo. O 10, que são os impactos psicológicos, que uma ansiedade mais intensa, por exemplo, pode levar ao pânico, pode levar à fobia de alguma coisa ou um transtorno de ansiedade generalizado, né? Quando a gente poderia somar várias áreas dessa ao mesmo tempo, e isso já sai de um ponto específico, começa a dominar um pouco mais a pessoa. E a pessoa já tem assim fobia mesmo, ela entra em crise, ela perde o sentido dela em alguns momentos. Então, passamos aqui mais 5, né? Estamos aí no 10. Como você se sente até aqui nessa sua observação, nessa sua autoobservação? Consegue se encaixar em mais alguma listinha dessa? Consegue se ver em mais algum ponto na sua vida? Sim? Ok. Então, vamos seguir adiante para os últimos 5 do que eu separei, porque poderíamos dividir muito mais, tá? Insônia. Aqui é um outro ponto, assim, gravíssimo, aonde a pessoa não consegue adormecer ou manter um sono contínuo. Por excesso de pensamento, por preocupações, a pessoa não consegue relaxar. Dorme mal, se sente mal, dorme mal, se sente mal, e isso gera um ciclo que gera fadiga e piora a ansiedade. A insônia, muitas vezes, é só um excesso de pensamento, tá? Pode ser causas hormonais, mas normalmente um excesso de pensamento contribui muito para a insônia. Temos o déficit de atenção, onde a pessoa tem dificuldade de se concentrar, né? Tem dificuldade de completar uma tarefa, porque a pessoa está fazendo uma coisa, pensando na outra e quer a outra, mas não fez aquilo, e ela fica desesperada e não relaxa para fazer o que precisa fazer. Nós temos aqui a saúde física, onde a gente tem enxaqueca, tem palpitação, tem falta de ar, onde tem tensão muscular, problemas digestivos, úlcera, pressão alta, arritmia, que já é o corpo físico colapsando. Já é o corpo físico dando sinais da ansiedade. Não é apenas um pensamento, agora é o corpo, não é apenas os ciúmes, é o corpo mostrando que ele não está funcionando mais adequadamente. Já é o corpo assim, começando a falhar, eu diria assim, né? Começando a mostrar que tem algo maior. Tem as questões psiquiátricas nesses impactos, onde realmente a pessoa precisa de uma intervenção médica, porque aí já trouxe um desequilíbrio muito grande, aí já é mais severo, e a pessoa precisa de uma reposição, onde ela entra numa dependência de medicamentos, e está tudo certo. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas a pessoa, ela já não consegue mais se restabelecer sozinha, está precisando de ajuda. O corpo está em desequilíbrio e é preciso repor algo no corpo para ele se autorregular, para ele se ajustar. E por último, temos aqui os comportamentos autodestrutivos, aonde a gente tem maus hábitos como alimentares, álcools, drogas, compras, aonde a gente tenta fugir da ansiedade. Isso são os amortecedores, né? E muitas pessoas não conseguem perceber isso. Mas muitos dos nossos hábitos são para fugir da angústia, da ansiedade. Então, veja, nessa introdução aqui, eu estou mostrando que a ansiedade é muito mais do que uma palavra, é muito mais do que estar ansioso pelo futuro. São muitas coisas que geram o sintoma da ansiedade. E eu poderia crescer essa lista. Mas quando chegou até aqui, que eu organizei, eu falei, bom, aqui já dá para a pessoa ter uma noção e entender que o buraco é mais embaixo. Concordam comigo? Conseguem acompanhar meu raciocínio? Ok. Algumas pessoas são novas aqui, né? Mas assim, estou entendendo que a linguagem está sendo apropriada, já que estão concordando aí com o que está sendo falado. Outros eu já conheço e sei que posso seguir em frente em paz.
Vamos lá, então. Esses impactos nos tempos atuais é que trazem um grande problema. Por quê? A pessoa acha normal ser assim. É normal. A pessoa tem um pensamento acelerado, a pessoa tem insônia, a pessoa tem ciúmes, a pessoa tem uma gastrite, a pessoa tem um vício na compra, a pessoa achar que não tem dinheiro, a pessoa tem uma baixa autoestima. A gente vai convivendo com essas questões e vai tentando tapar o sol com a peneira, porque a gente não olha de verdade para entender que isso é um desequilíbrio. Achar que esses transtornos, né, são normais tira a nossa calma, tira a nossa paz, tira a nossa serenidade, tira o nosso sono, tira a nossa alegria, tira o nosso bem-estar. Então, quando a gente entende assim, é normal ser assim, a gente passa a viver isso como normal e a gente perde aquilo que seria normal. Então, precisamos entender que esses sintomas da ansiedade é um sinal de doença, né? É fato que quando a ansiedade é excessiva, ela desregula o nosso corpo. E nós precisamos dar atenção para voltar a regular o nosso corpo. Quando o desequilíbrio é muito grande, nós passamos para a dependência dos remédios. E nesse caso dos remédios, como eu falei que eu ia comentar, eu quero deixar claro que o problema não é o remédio, né? Eu sou a favor de remédio. Quando eu recebo alguns alunos, alguns clientes meus que estão em certos graus de ansiedade, eu falo: olha, procura um médico, procura um psiquiatra, porque ele precisa observar você, entender você e medicar você, para que você tenha condições de olhar para aquilo que precisa ser olhado. O remédio sozinho, ele não vai resolver tudo, porque ele não atua na causa. Ele consegue sim, em alguns casos, ajudar muito. Algumas pessoas vão conviver com remédio o resto da vida, porque vão precisar repor algo para seu corpo. Mas em muitos casos, a pessoa não depende 100% do remédio. A medicação ela não é a cura, ela trata só o sintoma. Você está ansioso? Uma medicação pode te ajudar. Até diz, né? Ah, toma umas gotinhas ali que melhora. Mas será que melhora mesmo? Será que isso é o certo? Será que você não só está varrendo e botando ali a sujeira embaixo do tapete? Então, o caminho que eu descobri, né, é que você precisa trabalhar nas causas da ansiedade, nesses tópicos que eu falei, que agora eu vou abordar por outra perspectiva. Eu vou falar para você que o grande problema da ansiedade, essas causas subjacentes, é a nossa própria mente. Eu costumo ensinar isso nos cursos que eu dou. A nossa mente cria um ponto de vista. A nossa mente faz a gente olhar para as coisas de uma determinada maneira. Então, por exemplo, uma imagem que eu uso muito. Que número é esse aí no meio, entre essas duas pessoas? Agora, imagine que você é essas duas pessoas olhando para a mesma situação. Quando você está ansioso, você pode criar um problema para você, dependendo do impulso que você tem. E se você estiver calmo diante daquela mesma situação, você pode agir de forma diferente. Não é a situação que muda, não são as pessoas que mudam, é a sua forma de olhar que muda. Dependendo da crença que você tem, você vai ver uma realidade completamente diferente. Então, o foco não é tentar mudar o mundo, não é tentar mudar o outro. O foco é tentar mudar a si mesmo. Foi isso que eu aprendi, foi isso que eu fiz. Então, muitos amigos meus vivem hoje como viviam 10 anos atrás. Mas quando eu olho para mim há 10 anos atrás, de verdade, eu me sinto outra pessoa, porque eu entendo que eu vejo o mundo de forma diferente. Uma outra forma de dizer isso é quando a gente fala que a pessoa vê o copo meio cheio e meio vazio. A gente pode olhar só para os problemas, e isso vai causar um mal-estar, ou a gente pode olhar para as coisas boas que a gente tem na vida, e isso pode causar um bem-estar. Então, entenda que eu vou reforçar isso algumas vezes ainda na noite de hoje, para você compreender assim como que eu estou olhando para a ansiedade, como que eu estou olhando para a vida, como que eu encaro as coisas. Por exemplo, nessa outra imagem, é o mesmo copo, é a mesma água. Tem uma pessoa se afogando e tem uma pessoa relaxando. Não é o copo, não é a situação. É como cada pessoa lida com essas questões. Então, por exemplo,
um problema de traição. Eu costumo dizer assim: uma pessoa é traída e, dependendo de como ela se sente, ela mata o companheiro ou a companheira. Dependendo de como ela se sente, ela mata aquela terceira pessoa que se relacionou com o companheiro ou com a companheira. Dependendo da pessoa, ela tira a própria vida. Dependendo da pessoa, ela perdoa e segue em paz. Então a história não é a traição. Se diante de uma traição você guarda mágoas, você vai sofrer, vai te fazer mal. Quando você fala assim, isso é imperdoável, é você que vai carregar aquilo o resto da sua vida. Mas quando de alguma forma você consegue manifestar o perdão, é você que se liberta daquela traição. Consegue entender? A questão não é a traição, é como você lida com essa questão. Então, por exemplo, quando eu estou aqui falando sobre traição, e agora eu vou me aprofundar nesse tópico específico para ilustrar, mas pode ser em qualquer área da vida. Depois que eu falar traição, eu falo de outra área. E aí eu vou abrir espaço para você explicar um pouquinho sobre sua área e eu te ajudar um pouco a entender a ansiedade na sua vida, tá? Então, diante de uma traição, o que é que pode acontecer? Quais são as consequências? Por exemplo, a pessoa pode sentir raiva. A pessoa acabou de descobrir que foi traída, e aí tudo bem, estamos falando de traição conjugal, mas pode ser profissional, pode ser uma relação de amigos, pode ser uma sociedade, dá no mesmo, tá? A raiva é natural, porque você não gosta daquilo. No entanto, esse sentimento de injustiça, de você ter sido desrespeitado, pode alimentar a sua vontade de confrontar, de se vingar. E é isso que mantém você preso naquela história. Então entenda, sentir a raiva é natural. Agora, por quanto tempo você vai carregar essa raiva? Aí é uma escolha sua. Pense, se você se sentisse traído por alguém, se alguém te traísse, você sentiria raiva? Provavelmente sim. Agora, por quanto tempo você vai perdurar nisso? Aí essa é uma escolha que você tem. Precisa encontrar um caminho. Porque se você não libertar, é você que vai sofrer o resto da sua vida. Então, veja, a ansiedade de uma pessoa que se sentiu traída pode ser porque ela carrega raiva dentro dela. E ela fica pensando: essa pessoa não devia ter feito isso, porque é uma injustiça o que ela fez, porque, meu Deus, e ela fica ali remoendo, remoendo, remoendo. Isso dá insônia, isso dá tanta coisa ruim na vida da pessoa. E isso é apenas o primeiro tópico. Um segundo tópico: vergonha. A pessoa pode se sentir traída, e isso gera uma sensação de vergonha assim profunda, aonde a pessoa tem medo que os outros julguem o que ela passou. Por que que eu não percebi os sinais do que estava acontecendo? Porque eu permiti que isso acontecesse na minha vida. Então, por vergonha, a pessoa começa a sofrer. A pessoa não quer mais sair, a pessoa não quer mais se relacionar, a pessoa não quer que ninguém fale, a pessoa tem medo que perguntem sobre a pessoa. Então, a vergonha também é uma consequência subjacente da traição que pode gerar muita ansiedade na sua vida. Temos o tópico do medo, onde a pessoa tem medo do desconhecido. E agora, se eu ficar sozinho? E se eu repetir esse mesmo problema dos relacionamentos futuros? E ela começa a gerar ansiedade nela. Por quê? Porque desperta uma insegurança. O medo nasce e vai despertar uma insegurança. Essa incerteza faz a pessoa entrar em ansiedade. A pessoa pode ter que lidar com a frustração. A sensação de frustração pode ser assim destruidora. Imagina os planos que ela fez, a expectativa que ela fez. Alguns casos, né, a pessoa de casamento marcado e descobre ali uma semana antes do casamento, depois de tudo pronto, todos os convites entregues. Olha, a pessoa entra num desespero tão grande, né? Sente assim uma impotência tão grande que dificilmente essa pessoa vai conseguir dormir em paz ou vai se sentir bem no dia seguinte. Então, a frustração é um dos sintomas das consequências também. A decepção, como se você sentisse realmente assim, que aquela pessoa traiu a sua confiança, né? Foi abalado, algo assim que é fundamental numa relação no parceiro.
e você se sente assim traído, você perde a confiança naquela pessoa. Consegue acompanhar até aqui também? Só esse ponto traição? Faz sentido para vocês o que eu estou falando? Ótimo. Vamos seguir dentro da traição ainda, tá? Eu enumerei até o 20 na traição. Vamos aos poucos aqui entendendo. Humilhação é um sentimento muito comum. A pessoa foi exposta, e às vezes publicamente, porque todo mundo sabe. E a pessoa sente que perdeu a dignidade dela. Vou passar um pouquinho mais rápido. O luto. Por quê? Porque a pessoa perde algo que era importante para ela. A pessoa lamenta o fim, a perda dessa relação. A pessoa vive a culpa. Onde foi que eu errei? O que foi que eu fiz para chegar nesse ponto? A pessoa vai trabalhar a insegurança, como eu falei, fruto do medo. Essa insegurança, será que eu vou ter uma outra relação? Será que eu posso confiar em mim mesmo? Será que eu mereço alguém que seja digno? A pessoa vai ter que trabalhar a dúvida. A dúvida no sentido de questionar assim: será que existe relacionamento saudável? Será que eu encontro alguém que possa confiar? A pessoa vai passar pela desconfiança, a pessoa passa pela solidão, a pessoa passa pela ansiedade social, no sentido que os outros vão perceber e vão pensar, a pessoa passa pela vingança, passa pelo abandono, a pessoa passa aqui pelo baixa autoestima, a pessoa passa no desespero, desânimo, perfeccionismo e arrependimento. Foram 20 tópicos que eu pensei assim que uma pessoa que sofre uma traição, ela enfrenta no sistema dela. Então, o que é que acontece? Diante daquela situação, ela se afoga, porque ela fica focando na traição e ela esquece que ela precisa trabalhar esses tópicos. Ela vai precisar lidar com tudo isso que surgiu dentro dela a partir daquele momento. Então, não é só uma traição, é algo muito maior que está gerando aquilo. Pegando um outro tópico, ciúmes. Como seria? Uma pessoa que sente ansiedade, mas que por trás da ansiedade tem os ciúmes, que é o medo de perder alguém. O que é que está por trás desses ciúmes? A insegurança. A pessoa não confia em si e nem no outro. O que é que está por trás dessa insegurança? Uma baixa autoestima. O que é que está por trás dessa baixa autoestima? Experiências do passado. Ou ela já foi traída, ou ela trai, ou ela ouviu falar de pessoas que traem. E ela acaba projetando aquilo na relação dela. O que está por trás disso? Memórias da infância, a relação dos pais, ou conflitos familiares. E a pessoa leva aquilo para a vida dela. O que é que está por trás disso? Traumas, crenças em sua formação. Ela pode ter sido abandonada. Ela pode escutar histórias de traição e de abandono. Então, veja, uma pessoa que se sente ansiosa por causa dos ciúmes, ela não vai resolver os ciúmes monitorando o celular do outro, sabendo onde o outro está, ligando para não sei o quê, tentando rastrear o outro. Ela precisa lidar com a autoestima, com a insegurança, com o passado dela, com os traumas da infância, com os traumas familiares. É como se olhasse para aquela raiz que eu falei que ninguém olha. Muitas vezes, as pessoas querem tratar a ansiedade só pela ansiedade, o ciúme só pelos ciúmes. Tem gente que até fala que o ciúme é amor. E a pessoa se prende como, é porque eu amo muito, eu quero cuidar do que é meu. E às vezes é só um apego disfarçado. Porque no fundo, é a insegurança que está gerando aquele ciúme. Faz sentido para vocês até aqui? Conseguem acompanhar? Então, vamos abrir um pouco aqui o chat para quem quiser dar algum exemplo ou fazer alguma pergunta sobre essas estruturas que eu estou tentando mostrar para você na noite de hoje. Tá? Prefiro pelo chat, mas se você quiser também falar, eu posso abrir a câmera para te ouvir um pouquinho. Mas eu queria, assim, diante do que eu falei até agora, das causas subjacentes da ansiedade, expliquei um pouquinho sobre as consequências de uma traição em relação à ansiedade. Expliquei um pouquinho das consequências, do que está por trás, por exemplo, de uma ansiedade que está relacionada com os ciúmes. Como é que é a ansiedade na sua vida, por exemplo? Como é que você se sente em relação a esse tópico? Então, deixa eu ver aqui, só tomar um golinho d'água rapidinho.
A Karina está falando. Tenho que estudar para tirar uma certificação. E não consigo pegar o material para estudar. Está tudo lá, mas não consigo dar o primeiro passo. Não sei se me encontro na questão da ansiedade. Se encontra. Mas vamos tentar entender, tá, Karina? O seu ponto aqui. Então, por exemplo, eu tenho que estudar, mas não estudo. O que é que pode estar por trás disso? Pode estar, por exemplo, uma falta de merecimento, aonde eu não mereço minha certificação, aonde eu não mereço concluir, eu não mereço ter resultados positivos. Eu quero, mas eu não faço. Pode ser também o seguinte: se eu estudar tudo, né, eu vou ter que me submeter a essa prova. E se eu não passar? Talvez eu tenha dificuldade de me expor. Talvez eu tenha dificuldade de buscar realmente o meu valor. Porque se eu fizer a prova e eu não passar, aí eu vou estar dizendo assim, eu não consigo. Enquanto eu não faço a prova, entre aspas, eu estou no lugar seguro dentro de mim. Pode ser também que você esteja com dificuldade realmente de se concentrar, porque você assim, é como se você tivesse assim, deixa eu só parar um pouquinho para tentar sentir o seu campo ser mais específico com você, tá? Pode ser o perfeccionismo, onde eu tenho que ser perfeita, aonde eu só aceito o melhor. E aí, para estudar mais ou menos, eu não quero estudar. Eu só quero estudar tendo certeza que vai dar tudo certo. E aí você não se arrisca a estudar um pouco. Por exemplo, uma pessoa pode passar uma certificação tirando com 7. Você queira passar com 10, mas talvez você ache que não consegue 10, e aí você não estuda para o 7. Aí você acaba sem estudar nada. Porque o perfeccionismo, ele pode atuar nessas procrastinações. Pode ser também que você esteja hoje vivendo alguma experiência na sua vida, né, em relação a outras áreas da vida que drenem a sua energia e realmente você não tenha tempo para estudar porque você precisa. Como se você estivesse sempre apagando um incêndio em outra coisa e não te sobra energia para isso. E aí você está com uma preocupação financeira, com uma preocupação com os filhos, com uma preocupação no relacionamento, com uma preocupação no trabalho, e essas preocupações não deixam você focar naquilo que você quer. Então, o que é que eu te ensino para você começar? A Lourdinha está falando, tudo que você falou sou eu. Vamos lá, então, devagarinho, tá? A Lourdinha está falando, eu preciso de aprovação. E é difícil a pessoa se abrir para essa aprovação, né? Porque ela tem medo do julgamento do outro. Então, talvez eu não goste de fazer prova. Tem pessoas que gostam de estudar, só não gostam de fazer a prova, porque não quer ser confrontado ou questionado por alguém. Então, no método que eu vou explicar daqui a pouquinho, para você poder aplicar isso em tudo que está fazendo, quando você pensar assim, eu tenho que estudar, observe seus pensamentos. Tem algo em você que vai justificar, que vai dizer você não precisa estudar, faça tal coisa. Aí você pode perguntar para essa voz assim: de onde é que você nasce? Quem é você? Aonde eu aprendi isso? Uma pergunta que eu aprendi que é muito importante: do que você está me protegendo? Do que é que você está me protegendo? Tá? Isso é fundamental. No seu caso, né, se você puder me acompanhar, eu estou vendo que outras pessoas estão escrevendo, daqui a pouco eu leio, tá? Daqui a pouco eu vou com vocês aí também. No caso da Karina, aqui ainda. Karina, quando você tem que estudar e você não estuda, o que é que você está tentando evitar? É como se você precisasse de fazer essa pergunta. Enquanto eu não estudo, o que é que eu estou tentando evitar? Do que é que eu me protejo? Se eu estudar para essa certificação, eu tenho medo de quê? Porque tem uma coisa que é muito comum na ansiedade, que é o medo. O medo ele gerencia muito a ansiedade. Então, se eu estudar, eu tenho medo que aconteça o quê? E aí eu prefiro não estudar para não me expor a esse medo. Deixa eu ver aqui o que uma pessoa falou, deixa eu ver se foi ela. A Alessandra está falando medo de não dar conta.
Não foi a Karina ainda. Se a Karina puder responder, eu agradeço. Mas o medo de não dar conta. E é verdade, Alessandra. Esse é um medo muito comum. Muitas pessoas que estão procrastinando, ela tem medo de não dar conta daquilo que ela está empurrando com a barriga. E ela prefere deixar para depois, prefere deixar para depois, prefere deixar para depois, porque assim ela foge daquilo. Olha lá, a Karina respondeu assim: medo de não passar na prova. E fora que tem diversas coisas sugando minha energia nesse momento. Então, resume bem aquilo que eu estava tentando explicar. Para ela, é melhor colocar toda a atenção nas coisas que está precisando do que parar para estudar e se arriscar a não passar na prova. Vou passar na prova nada, é melhor não fazer. É melhor não estudar, se eu não faço a prova. E isso está protegendo a pessoa daquela prova. Então, você não vai conseguir lidar com essa procrastinação simplesmente tentando forçar a barra, sentar para estudar para a sua certificação. Você vai ter que estudar esse medo. E o medo vai ser o tema da próxima aula. Porque praticamente a base de toda ansiedade tem um medo, tem um orgulho. Porque o medo de não passar na prova, por trás disso ainda é o orgulho. Porque o orgulho vai ser ferido, o orgulho vai ser machucado. Então a pessoa fica presa nesse orgulho de ter que passar e não poder fracassar. Então o medo é que está aí dominando a história da Karine, né? Deixa eu ler aqui algumas outras mensagens. A estrutura serve para todas as outras causas. Fui fazendo a ligação. Tenho essa dificuldade parecida com a Karina. Preciso provar que faço tudo certo. Preciso de aprender. Aí entra o perfeccionismo, que é a Toninha. Então, a Manuela está dizendo assim: engraçado que eu não enxergava tantos traços de ansiedade em mim. Eu entendia que existia a característica ansiosa, porém de forma mais branda, mas não tantas identificações. Esse início já está sendo bem esclarecedor. Que bom, Manuela. Porque eu digo a você assim, do que você está entendendo aí, que você começar a identificar esses pontos como algo que não é normal, é o que te permite fazer algo para resolver isso. Porque enquanto você acha normal, você vai convivendo com aquilo como se aquilo fosse para ser assim. Então você começar a entender, opa, não é normal aqui, isso também não é normal, isso te dá a chance de mudar e você encontrar a paz que você precisa. Tem pessoas falando que tudo que você falou sou eu, compro livros, vou falar da Joana agora. Compro livros e não leio, ou não termino de ler. Já comprei cursos e não fiz. Ok, Joana. Então vamos lá. Você compra um livro e não lê. A pergunta é, de verdade, por que eu não leio? Porque eu não quero ler. Inclusive, um ponto que é muito sutil, muito sensível, mas isso vai abrir porta aqui para algumas pessoas, é assim: por que é que você quer continuar sofrendo? Porque, veja, enquanto você não lê, você reforça a crença que sofre. Você reforça a crença que não é capaz. Aonde foi na sua vida que você aprendeu que você não termina as coisas? Que você não termina o que você faz. Você começa, mas não termina. E às vezes, sei lá, na infância, alguém te falando assim: tudo que você começa, você não termina. E isso virou um trauma. E aí o que acontece? Você vai ler um livro e você não termina. Porque você acreditou que não termina as coisas. Tem uma lente falando: olha, você não pode terminar. Algumas pessoas falam: eu sou assim. E aí o que é que eu recomendo para esses casos? De, por exemplo, ler um livro sem terminar. Compra um livro bem fininho. Compra um livro bem fininho. Leia ele e termine. Para você dizer assim: eu posso terminar um livro. Aí você compra outro livro bem fininho. Leia ele e termine. Para você dizer: eu consigo terminar um livro. Ou seja, você começa a reprogramar a sua mente. Mas dificilmente você vai conseguir começar com um livro grosso e ler ele. Enquanto você não descobre por que você não termina um livro, comece a ler livros pequenos, bem fininhos. Comece a ler o resumo do livro. Só para você ganhar esse lugar em você. Eu posso, eu conquisto, eu mereço, eu sou capaz. Tente trazer isso para você, que você pode ler um livro. E a Alessandra pergunta: procrastinação é causa da ansiedade? Olha, procrastinação e ansiedade andam juntas. A ansiedade leva à procrastinação e a procrastinação leva à ansiedade.
Algumas pessoas primeiro são ansiosas, depois procrastinam. Outras pessoas, por causa da procrastinação, desenvolvem ansiedade. Aí cada caso é um caso. O Natan está falando que se identifica com muitas das áreas, sente dificuldade até em explicar. Mas uma mistura de ansiedade social com procrastinação, falta de foco, querer fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo. Então, Natan, nesse caso, o que é que eu recomendo, né? Que eu vou passar amanhã no grupo a lista daqueles tópicos que eu escrevi. Eu vou disponibilizar para vocês terem tudo direitinho, tá? Que você perceba assim, eu tô nesse tópico. Então esquece os outros e trabalhe aquele tópico. Trabalhe um tópico por vez. Ninguém consegue resolver todos os problemas de uma hora. Precisamos ir passo a passo. E qual tópico você escolhe? Aquele que é mais acessível, aquele que é mais fácil. Porque você vai ter o sentimento que conseguiu resolver alguma coisa. Você vai dar um primeiro passo. Então, eu me identifico aqui, aqui, aqui e aqui. Vou começar por onde? Por esse. Aí você começa por ali, a estudar, a se aprofundar naquele tópico. Assim é o método. Que eu vou ler mais algumas mensagens e vou partir nele agora, tá? Que vai ser assim, a preparação para o nosso próximo encontro. Passando aqui, frustração, trabalhar o medo, de fato, paralisia e procrastinação sempre. A minha dúvida é igual a do Daniel Bretas. Qual é a dúvida do Daniel Bretas? Deixa eu achar aqui. Acho que eu pulei ela. Daniel, se você puder, querido, escreva de novo aí a sua pergunta. Você está perguntando se serve para outras causas. Eu acho que é isso aqui. É isso mesmo? Ok. Então, vamos lá, seguir adiante aqui na nossa história para a gente entender como que o método pode servir, então, para outras causas. Que método é esse? É uma solução bem simples, que é trazendo o autoconhecimento. São 4 passos. Eu juro, isso é a base de tudo na minha vida. Eu vivo isso aqui. É com isso aqui que eu resolvo praticamente todos os meus problemas. O passo um é você ver, é você reconhecer que tem um problema. Eu não sei quem foi que agora há pouco falou aqui no chat que não sabia e que acabou se identificando com vários pontos. Ou seja, a pessoa acabou de descobrir que tem aquilo. A pessoa acabou de descobrir que aquilo não é normal. A pessoa acabou de descobrir que aquilo gera ansiedade. Ou seja, a pessoa tomou o conhecimento. Tem pessoas que sentem raiva e acham normal. Tem pessoas que são arrogantes e acham normal. Tem pessoas que são mentirosas e acham normal. Tem pessoas que são, é, como é que eu posso dizer, escassas e acham normal. A pessoa, quando não tem conhecimento do problema, ela não pode resolver o problema. Então, o primeiro passo é você reconhecer: eu tenho isso. E foi por isso que eu preparei uma lista tão grande com tantos sintomas, para você começar a entender que é como se fosse assim, um grande castelo se faz com pequenos tijolinhos. Você talvez não veja o castelo todo, mas se identifique os tijolinhos que você tem. Então comece a ver as pequenas coisas que impactam a sua vida. Quando você enxergar essas primeiras coisas, você começa a explorar a raiz desse sofrimento. Que esse passo 2 eu chamo de investigar, de você se aprofundar. É aqui onde entra o estudo. É aqui onde vai verdadeiramente o autoconhecimento. Então, por exemplo, na história lá da traição, em algum lugar aqui, deixa eu tentar achar aqui nesses tópicos que eu coloquei, da humilhação, por exemplo. A pessoa se sente humilhado durante uma traição. Mas veja, você fez alguma coisa errada? Ou foi o outro que fez alguma coisa? Às vezes você não fez nada, estava dormindo, estava em casa, nem sabia o que estava acontecendo. E por que você se sente humilhado? Se é o outro que, entre aspas, está fazendo algo errado. Talvez por trás dessa humilhação, por exemplo, eu sou homem, aí vou entrar no aspecto mais do lado masculino. A pessoa pode se sentir humilhada por causa do machismo dela, onde o machismo dela fala que vergonha a minha mulher fazer isso, porque tem muito homem que acha que pode fazer e que não pode fazer é a mulher, né? Por um outro lado, tem mulher que se conforma, o homem é assim mesmo, o homem não presta e aceita que o homem faça isso. Então perceba que cada pessoa vai entrar num buraco diferente, independente se você é homem ou se você é mulher. Você precisa entender assim, que tópico é esse
que está doendo em mim? Estou sentindo, por exemplo, uma vontade de me vingar. Você acha que se você se vingar, vai mudar o que aconteceu? Uma pessoa faz um mal a mim, aí eu faço um mal a ela. Você acha que o mal que você fez resolve a situação? Olha, quando algo acontece, não tem nada que você possa fazer que desfaça o que já aconteceu. Olho por olho, dente por dente, daqui a pouco está todo mundo segue banguelo. Não adianta você tentar buscar na vingança a sua realização, porque na sua vingança você não vai resolver absolutamente nada. Então existe alguém em você que está se sentindo injustiçado. E aí está na hora de lidar com essa injustiça. Tem alguém em você que se sente culpado. E está na hora de você vivenciar esse sentimento de culpa. Então é quando eu digo que quando você quer investigar a causa disso, aí você entra no passo de vivenciar. Ou seja, você começa a atuar nesse sofrimento. Você começa a atuar no seu senso de humilhação, na sua questão social, na vergonha. Você começa a entrar na sua vingança, na raiva, na culpa, no medo, na insegurança, na solidão. Você começa a entrar nesses quadrantes da consciência. Você começa a se aprofundar em cada área dessa da vida. E aí, quando você começa a transformar isso na sua vida, de verdade, você passa por passo 4, que é quando você consegue agradecer as experiências que você viveu. Porque quando você consegue perdoar, por exemplo, uma traição, olha, você agradece por tudo que você viveu com aquela pessoa. Você só guarda as coisas boas. E esse momento que passou com ela foi só um momento, né? Não tem para que você se preocupar com isso e destruir a sua vida por causa de 2 horas, de uma noite, de qualquer coisa que seja. Não vale a pena. Eu tenho muitas histórias para contar desse método ao longo da minha vida, de coisas que eu passei, né? De momentos que eu me senti traído, enganado, no momento que eu me senti humilhado, no momento que eu me senti excluído, no momento que eu me senti sem dinheiro, no momento que eu me senti com raiva, no momento que eu me senti impotente, porque eu queria mudar as coisas na minha vida e não conseguia. No momento que eu quis largar o álcool. Olha como é engraçada a minha história com álcool. Eu bebia álcool, né? Cerveja, vodka, uísque, o que me desse eu tomava praticamente, né? Eu gostava muito, socialmente, churrasco, festa, final de semana, jogo, clone, eu, né, bebia socialmente. E eu achava normal beber da forma que eu bebia. Por isso eu bebia. As pessoas bebem menos, cuida, não sei o quê, mas eu achava normal viver daquele jeito. Até que em algum momento eu compreendi assim, tuco. Eu me lembro que eu estava numa praia, né? E me veio uma visão assim, Felipe, a felicidade que você procura não está na lata, não está na garrafa, está dentro de você. E aquilo assim fazia sentido, mas eu não sabia como encontrar aquilo. E eu fui investigar. Como é que eu posso ser feliz independente do álcool? Como é que eu posso ir para uma festa e ser feliz? Como é que eu posso estar com os amigos e me soltar sem depender do álcool? Como é que eu posso ser alegre, animado? Como é que pode valer a pena uma noite, um final de semana sem álcool? Será que eu não tenho a capacidade de ser feliz? Será que realmente eu preciso beber para poder a noite valer a pena, o final de semana valer a pena? E eu comecei a me questionar sobre isso. E eu comecei a investigar onde foi que eu aprendi a beber, quais eram os exemplos que eu tinha sobre bebida, aonde que eu associei bebida à felicidade. Eu comecei a olhar para a minha vida. Eu comecei a entender minha educação, a sociedade, a família, os amigos, o colégio, as festas, as propagandas de televisão, as bandas que eu gostava, as músicas que eu ouvia, e tudo fazia relação, álcool, felicidade, álcool, felicidade, álcool, felicidade. Até que eu resolvi quebrar com isso. Eu falei, eu vou aprender a ser feliz sem álcool. Não é possível que eu não tenha essa capacidade. E eu comecei a viver aquela experiência. Comecei a viver a experiência. Eu comecei a encontrar uma felicidade em mim que não depende do álcool. E hoje em dia eu agradeço pelo que eu vivi com o álcool, pelo que eu vivo sem ele, por sair com amigos que tomam álcool. Não faz questão, quem está tomando são eles, não sou eu, não tenho preconceito, não faço julgamentos. Então,
Você passa por essa experiência, onde você primeiro vê o problema, você vai buscar dentro de você a origem dele, para que você possa transformar ele e você possa agradecer ele. Isso é para absolutamente tudo. Então, por exemplo, voltando aqui para a história dos ciúmes. Se você tem uma experiência, por exemplo, que você foi traído no passado, você entenda que você foi traído por aquela pessoa do passado, não pela atual. Porque às vezes você carrega um trauma de uma experiência do passado e você projeta no atual. Se você foi que traiu a história, vá olhar para a culpa. Não simplesmente deixe isso para trás. Porque às vezes, porque você fez, você acha que todo mundo faz. E porque você esconde e ninguém sabe, você pensa que está tudo bem. Mas às vezes você bota a cabeça no travesseiro e você fica pensando, aquilo que eu fiz não foi certo, eu não devia ter feito aquilo. E você precisa estar em dias com sua consciência, né? Se seu pai, sua mãe, sua família, alguém teve esses problemas, entenda que é a relação deles, não é a sua. Se alguém da sua família viveu isso, quem viveu foi ele, não tem nada a ver com você. Você não precisa repetir os seus padrões familiares. Se você tem um trauma da infância, onde você se sentiu abandonado, isso acontece com muitas pessoas, com muitas crianças, né? Então você pode dizer assim: espera aí, isso já foi há anos, não tem nada a ver com o momento presente. E você aí traz a sua consciência para esse momento presente. Porque muitos de nós carregamos uma criança que se sente abandonada dentro da gente. Então a gente precisa olhar para essa criança, investigar essa criança, vivenciar esse abandono, para que você possa realmente agradecer pelas experiências de vida que você teve. Falar, ok, eu vivi isso, mas não vivo mais. É como uma criança que para de andar de velocípede, não faz mais sentido andar de velocípede. É como uma criança que solta a chupeta, não faz mais sentido chupar a chupeta. Você já chupou a chupeta há muito tempo, agora você não quer mais, quer viver outras coisas. Você já viveu uma ansiedade. Aí chegou a hora de viver em paz. Não vale mais a pena viver em ansiedade. Você pode começar a descobrir que viver com ansiedade não é normal. Entendendo que a ansiedade não é aquele negócio que faz você tomar um remédio. A ansiedade é só coisas pequenas. É você ter uma perna inquieta, é você não conseguir ficar numa praia descansando. Porque as pessoas é assim, ó. Tá em casa, pensa no trabalho, quando tá no trabalho, pensa em casa. A cabeça tá num lugar diferente do que a pessoa tá. Porque a pessoa tá no canto pensando no outro. Para mim, isso já é ansiedade. Para mim, isso já é normal. A pessoa tem que ir em casa, no trabalho, no trabalho. Na praia, na praia. Namorando, namorando. Porque a pessoa está ali no que ela está fazendo. E não num lugar diferente do que ela faz. Tem algo muito importante que eu não falei no começo e que eu vou falar agora, que eu ensino nos cursos. Muitas pessoas falam, e eu também falo, que a ansiedade está relacionada ao futuro. Você projeta o tempo futuro e isso se diz que é ansiedade, onde você tenta controlar o futuro. Mas eu falo para as pessoas, verdadeiramente, de forma mais profunda, que a ansiedade tem a ver com o passado. A pessoa tem um trauma no passado e por isso ela tenta controlar o futuro, para não repetir o que já passou. Você não resolve a ansiedade controlando o futuro. Você resolve a ansiedade ficando em paz com o seu passado. Seu problema está no passado. Quando você está em paz com o seu passado, você não tem medo do seu futuro. Agora, enquanto tem pendências com o passado, que você carrega esse mal-estar dentro de você, aí você não está em paz, tentando controlar o futuro para não viver isso. Uma das técnicas que eu ensino, né, para você aprender a lidar com a ansiedade, vou entrar agora aqui em algumas possibilidades para te ajudar a começar a resolver a ansiedade na sua vida. Uma das coisas que eu falo é sobre a meditação, é sobre o mindfulness. São duas práticas assim que eu tenho muito amor, muito carinho, muito respeito. Foi através da meditação e do mindfulness que eu comecei a transformar a minha vida. Eu mudei a minha vida a partir daí. Quando eu comecei a aprender a lidar com meus pensamentos. Porque quando você para meditar, tudo, absolutamente tudo
que não está bem resolvido dentro de você vem para sua consciência, em forma de pensamento. Tudo. Você para e a mente faz pum. Aí o que é que você faz? Quer correr. Desesperadamente para longe de você. É como se assim, eu faço qualquer coisa, menos escutar os meus pensamentos. Não quero saber desses problemas aqui dentro de mim. Você passa horas vendo Netflix e você não passa 10 minutos em silêncio com você. Você passa horas vendo um jogo de futebol, mas não consegue ficar 20 minutos meditando com você. Você fica horas conversando com um amigo, jogando conversa fora, mas você não consegue ficar 10 minutos com você. Eu digo algo que tem um fundo de verdade muito grande. Se nem você se aguenta por 10 minutos, imagine os outros. Pense sobre isso. Porque, olha, se você não consegue ficar 10 minutos com você, tem algo muito errado dentro de você e que você precisa aprender a dar conta. Que tem a ver com todos aqueles sintomas que eu estava listando e alguns outros que não está aqui. Porque senão ficaria muito longo o nosso encontro se fosse colocar tudo que fosse possível. Então, ali eu resumi o que eu vejo de mais evidente. Então, quando você começa a aprender a meditar, a praticar o mindfulness, você começa a observar esses pensamentos que chegam até você, essas emoções que chegam até você, esses sentimentos que chegam até você, como se eles fossem mensageiros. E você pudesse dizer: o que é que você quer me dizer? O que é que você quer me mostrar? Qual é o recado que você tem para mim? O que é que está por trás de você? Eu falo que meditar é muito mais sobre aprender sobre você do que tentar parar os seus pensamentos. Alguém escreveu no chat. Felipe, vamos aprender mindfulness? Vamos aprender um pouco do mindfulness, tá? O foco não vai ser o mindfulness e a meditação, apesar de que no grupo de WhatsApp eu vou mandar algumas meditações, vou mandar mindfulness. E nos próximos encontros eu vou falar um pouquinho das estratégias para você lidar com a ansiedade, tá? Vou ajudar sim. Por enquanto eu estou tentando mostrar assim o escopo. Esse primeiro encontro é para te dar uma dimensão do trabalho que a gente pode fazer e onde a gente vai atuar. Ok? Tudo bem? Perfeito. Uma outra coisa que ajuda muito na questão da ansiedade são os processos terapêuticos. São orientações valiosas, porque às vezes você está preso no labirinto e você não sai daquele labirinto, você fica dando volta, dando volta, dando volta no mesmo lugar, não vai para canto nenhum. E às vezes você tem um terapeuta experiente, tem alguém que já passou por aquilo, para você compartilhar a sua experiência e a pessoa poder falar assim: olha por esse ponto de vista, pensa sobre isso, lê aqui esse livro, olha, eu já vivi algo assim. Olha, e se você olhar por esse ângulo e a pessoa consegue te ajudar a ir além das suas crenças, a pessoa te dá uma outra perspectiva. É como se fosse assim: se você chega para ver uma situação desse jeito e a pessoa fala assim: olha por esse outro jeito, você fala sobre 6 e a pessoa te fala sobre o 9. Então, às vezes, você está preso nas suas crenças e um processo terapêutico, ele pode te ajudar a sair das suas crenças. Ele pode te ajudar a ir além. Então, tanto a meditação pode ajudar, como o mindfulness, como o processo terapêutico. Essas coisas não são excludentes. Pode tudo trabalhar em conjunto, porque você vai aprender a lidar com os seus pensamentos e você tem alguém para compartilhar que vai te ajudar a elaborar. Eu faço muitos processos terapêuticos, eu atendo muitas pessoas. Eu costumo dizer assim: eu não tenho resposta pronta. Eu não vou te dar uma solução pronta. Eu vou te ajudar a refletir e encontrar a resposta dentro de você. Eu vou ajudar você a ver. É como se você tivesse uma lente, né? Que é a sua mente, essa lente que está na imagem, que faz você ver. Eu vou trocar a sua lente. E você olha assim desse jeito. E você vai poder olhar e vai dizer: é verdade, faz sentido. E aí, se faz sentido para você, você segue a jornada com essa nova lente, ou sem lente, né? Mas se não faz sentido para você, você volta a usar a sua lente antiga sem nenhum problema, tá? Uma outra coisa valiosa: Reiki, barra de Access, Mindful Healing, tudo, PNL.
Essas terapias energéticas são maravilhosas, porque às vezes tem um desequilíbrio físico. Quando o desequilíbrio está no corpo, você precisa tomar um remédio. Quando o desequilíbrio está na sua aura, no seu chakra, você pode receber reiki. E muitas vezes você recebe uma sessão de reiki e você alinha a sua energia. E é isso que vai te ajudar a resolver a ansiedade. Você pode ler livros, estudar. Então, se você está lidando com humilhação, procura livros sobre humilhação. Se seu problema é financeiro, vai estudar sobre finanças. Eu digo assim às vezes, a pessoa está endividada, aí a pessoa está desesperada com ansiedade porque não consegue pagar as contas, aí a pessoa pergunta se o curso de meditação vai ajudar. Eu digo que vai ajudar, claro que vai ajudar, porque a pessoa vai conseguir organizar as ideias para tomar melhores decisões. Mas, além da meditação, talvez ela precise de um livro, de um curso de administração financeira, de educação financeira. Ela precisa aprender a lidar com o dinheiro. Então, tem hora que a gente precisa aprender a se comunicar, tem hora que a gente precisa aprender a não julgar. Então, existem livros que são maravilhosos. E quando a pessoa chega para mim pedindo algo, eu sempre tenho algum livro para indicar. Por exemplo, eu tenho um livro falando só sobre medo. Então, às vezes a pessoa está com muito medo, com muita insegurança, lê esse livro aqui. E livro, para mim, é como se fosse um remédio, porque ele vai ali ajudar a pessoa naquele ponto específico que ela precisa. Tá? Deixa eu ver aqui. Ótimo, precisa aprender. Quem você indica? Vou te procurar. Combinado. Outra coisa importante, natureza. Passar um tempo ao ar livre, caminhando, plantando na praia. A natureza revigora a nossa energia. A gente entra em contato com um ritmo mais natural. Porque, veja, no WhatsApp, a gente quer ouvir as coisas na velocidade 2. A gente acelera. A gente quer ver um vídeo na velocidade 2. Você está aqui ao vivo comigo, não pode acelerar. Se em algum momento do encontro teve uma parte que estava meio chata, você, poxa, que parte chata, será que vai melhorar? Você teve que esperar. Se você estiver vendo a gravação, essa parte é chata, deixa eu pular, você adianta. Deixa eu botar na velocidade 2. Tem gente que assiste série assim, assiste filme assim. E vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai pulando, vai passando. Mas não tem como você acelerar o sol. Não tem como você acelerar o ritmo das ondas do mar. Cabe você assistir da natureza, do pássaro, né? Você tem que estar ali em contato com a natureza, com a lua. Você saber a influência da lua no seu corpo, a época do ano que você está. Porque é isso que vai te ajudar, né? Um hobby, fazer o que gosta. Quantas pessoas ansiosas conseguem encontrar um tempo para se dedicar a um lazer? Pouquíssimas. Porque até no lazer a ansiedade pega ela. E ela se sente culpada porque está tendo lazer e não está trabalhando. Porque ela está tendo lazer e não está fazendo aquilo que está atrasado. Então ela não está no lazer, ela não consegue se soltar. Então aprenda a tocar um instrumento, a fazer uma pintura, a dançar, a fazer o que você gosta. E naquele momento se permita. Peraí. Eu mereço ser feliz, nem que seja uma horinha da minha semana. E aí você se permite entrar nesse lugar dentro de você. Exercícios físicos, né, academia, uma arte marcial, alguma coisa que você gosta, também ajuda a liberar endorfina, regular seu corpo, né, isso é muito importante. Uma alimentação saudável é extremamente importante. Uma alimentação mais leve. Perceba a sua alimentação. Quando você come, o que é que você sente? Perceba quando está ansioso, o que é que você come. O ansioso, ele quer comer farinha, chocolate, açúcar. Olha, eu conheço um amigo meu que eu me assustei quando ele me falou, mas eu acredito nele. Ele falou que estava passando por um momento de ansiedade tão profundo que, ao longo do dia, quando ele se sentia ansioso, ele pegava 2 colheres de açúcar mascavo e colocava na boca e estava chupando. Ele ia na cozinha, 2 colheres de açúcar mascavo, ficava chupando. Várias vezes ao longo do dia. Não era 2 colheres por dia, não. Era como se fosse chupar um bombom. Tum, tum, tum. Porque aquele açúcar entra no corpo e dá uma sensação de alívio. Passou o alívio? Açúcar mascavo, açúcar mascavo. Então perceba a sua alimentação, pois ela está potencializando a sua ansiedade. Um sono adequado. Então tire um momento da noite para dormir, saia da rede social à noite, descanse. Apague as luzes brancas da casa, deixe só uma luzinha de fundo, assim, ajuda o seu corpo a entender, está escurecendo, tenho que dormir. O certo, acabou o sol,
se preparar para dormir, apesar que a gente não consegue. Mas olha, 9, 10 horas da noite é momento de se recolher assim no máximo já. Não vale a pena ficar até 1 hora da manhã, 2 horas da manhã. Isso vai desgastar o seu corpo, isso vai te levar à doença. Então aqui eu citei alguns aliados de forma mais genérica. Aí nos próximos encontros eu vou aprofundar na ansiedade ainda mais, né, alguns aspectos da ansiedade, e também vou aprofundar nessas ferramentas, para que a gente possa ter práticas aqui que ajudem a gente a lidar com a ansiedade, para que a gente tenha instrumentos, não só na teoria, mas que a gente possa ter prática. Ninguém aprende a andar de bicicleta lendo o manual da bicicleta. Ninguém vai resolver a ansiedade simplesmente vendo aula, né? Eu digo assim, você quer perdoar uma pessoa? Leia 10 livros sobre perdão. Agora marca um horário e vai perdoar? Não consegue. Porque, por exemplo, o perdão ele não é racional, mas uma leitura sobre o perdão pode te inspirar a perdoar. Mas às vezes você vai fazer algumas práticas. Por exemplo, para o perdão, o Ho Oponopono é uma prática maravilhosa, porque te ajuda a entrar nessa frequência do perdão. Então, para cada situação, tem uma recomendação e a gente vai aprofundando isso nos próximos encontros. Concluindo, então, essa aula de hoje. A ansiedade é uma resposta natural do seu corpo. Natural. Lembre-se disso. Não estamos em guerra com a ansiedade e nem queremos acabar com a ansiedade. Estamos apenas lidando com o excesso da ansiedade. Porque o excesso dela, a intensidade dela, vai afetar sua saúde física, mental e emocional. Então, queremos encontrar um equilíbrio. É muito bom sentir ansiedade por uma coisa boa, sabe? Eu fui encontrar meu professor agora há pouco e eu queria que a minha viagem chegasse. Eu estava assim, poxa, faltam 2 dias. Nossa, é amanhã que eu vou viajar. Eu estava feliz. Por quê? Porque eu ia encontrar ele. Então, assim, a ansiedade, ela traz um bem-estar. Uma ansiedade gera uma preocupação. Você vai mexer no mato, numa coisa assim, você fica, será que tem uma cobra? É importante ter esse pensamento, porque às vezes tem. E é a ansiedade que vai te salvar, sabe? Tem momentos que é assim, importante. Mas quando ela passa para o dia a dia só em pensamento, por coisas que não existem, aí esse excesso é muito prejudicial à nossa saúde, tá? Pode não ter uma base real, né? Não necessariamente você está sofrendo por algo real, pode ser apenas pensamento. É fundamental entender que os medicamentos não é a cura para a maioria dos casos. Algumas pessoas vão precisar tomar medicamento a vida toda e é normal, agradece que existe medicamento, fica feliz porque eles ajudam, tá? É importante entender isso, mas que eles estão tratando sintomas e que a gente precisa, na verdade, trabalhar nas causas, nessa parte subjacente que acompanha, que gera a ansiedade, né? E aí a gente vai trabalhar o autoconhecimento e os aliados, que é essa lista que eu apresentei a você agora há pouco. Porque aí, trabalhando esse autoconhecimento, trabalhando com esses aliados, a gente vai aos poucos resolvendo aqueles pontos necessários para a gente poder superar a ansiedade na nossa vida. Quais são as atividades propostas para essa primeira semana? Aí agora entra o dever de casa. Primeiro ponto, fique de olho no grupo do WhatsApp. Fique de olho no grupo do WhatsApp, de verdade. Eu vou mandar uma mensagem por dia, no máximo 2, tá? Leve em consideração que tudo que chegar no WhatsApp é importante para você. Eu vou enviar conteúdos complementares. Eu vou enviar áudios com práticas guiadas, eu vou enviar um texto, uma frase, um vídeo. Eu vou estar compartilhando conteúdos para você, ao longo da semana, seguir inspirado nesse tema. Seguir olhando para a ansiedade, atualizando a sua lente, o seu óculos, o seu grau, para você enxergar a ansiedade no seu dia a dia. Faça as práticas guiadas, porque não adianta chegar lá e não fazer. Não adianta chegar um texto e não ler, sabe? Então, eu vou mandar a prática de 10 minutos. Você pega 10 minutos do seu dia. Olha, é um remédio. Tome 10 minutos do áudio que eu vou te enviar. Você senta e faz o áudio. Pode ser de manhã, de tarde, de noite. Apenas escuta o áudio, porque o áudio vai te trazer um relaxamento e aos pouquinhos você vai encontrando mais calma para lidar com esses sintomas. E eu vou enviar também amanhã um link de um Google Forms, de uma pesquisa. E eu vou querer que você possa marcar no Google Forms, escrever um pouquinho, quais os sintomas que você tem, como a ansiedade se apresenta na sua vida. Eu quero te conhecer um pouco mais. De verdade, é um grupo um pouquinho maior. Aqui online acho que tinham 30 pessoas,
mas temos, se não me engano, 50 e tantas pessoas, 60 pessoas que vão ver a gravação. Então, assim, manda para mim o formulário porque eu vou ler. E à medida que eu vou lendo, eu vou podendo identificar aonde o grupo tem mais necessidade. E eu vou preparar o nosso próximo encontro de acordo com essas necessidades. Eu já tenho ele pronto, mas eu vou adaptando todo o contexto, toda a linguagem para que a gente seja mais efetivo naquilo que você precisa. Essas informações ficam só para mim. Eu leio aqui, né, ajusto dentro de mim para que eu possa realmente te ajudar. Então, o grupo do WhatsApp vai ser muito importante para você. Segunda etapa, observe a sua ansiedade. Perceba os gatilhos. O que é que te gera ansiedade? Começa a entender assim, peraí, eu estava em paz, agora eu estou ansioso. O que foi que aconteceu? Por que eu não estou conseguindo dormir? O que foi que aconteceu que eu não estou conseguindo dormir? Peraí. O que foi que aconteceu que eu não estou conseguindo fazer aquela tarefa que eu me propus a fazer? Eu quero que você comece a perceber aonde que acontece algo, né, o gatilho, o que dispara a ansiedade em você. O que faz você perder a sua paz, o que faz você sair de você e se perder do que você deseja. Quando perceber esse gatilho, perceba essas causas subjacentes. É por medo, é por insegurança, é o que é que levou você àquilo? Qual é o sentimento que você está tendo naquela hora? É no corpo físico? É o seu coração que acelera? É a sua pálpebra que treme? É a visão que fica turva? É um monte de preocupação que chega, um julgamento que aparece? Tipo assim, chegou a ansiedade. Como é que ela está se manifestando? O que é que ela está te dizendo? E aí, se você puder, ou você anota num caderninho, num papel, ou você cria um grupo de WhatsApp com você e você vai escrevendo: olha, hoje eu senti ansiedade porque uma pessoa me disse isso, e aí eu me senti assim, não sei o quê. Vai fazendo histórico, vai mapeando. Quanto mais você estudar a sua ansiedade, melhores condições você vai ter de lidar com ela. E, muito importante, se programe para as próximas aulas. Se você não puder ver online, pelo menos veja a gravação, que eu sempre vou disponibilizar a gravação, tá? E vou disponibilizar também os tópicos que foram falados aqui. Então, se tem aquelas listas lá, eu vou enviar no grupo um PDF com aquelas listas, com aqueles tópicos, para você ler com calma, para você entender, marcar o seu, fazer o seu estudo realmente. E se você tiver qualquer dúvida, aí você entra em contato comigo. Você pode escrever no meu WhatsApp pessoal, tá? É, eu tenho dois WhatsApps lá no grupo, um que manda as mensagens, que é o meu sistema, e eu tenho o meu pessoal, que é a minha foto apenas. Eu vou mandar um oi avisando, esse é o meu WhatsApp pessoal. Você pode me escrever. Felipe, eu estou passando por um problema com isso. Isso tem a ver com aquilo, a minha ansiedade pode ser assim, não sei o quê. Você pode conversar comigo. Aí eu vou te explicando, vou te ajudando, para você realmente mapear a sua ansiedade aí o máximo possível. Porque aqui no encontro a gente não vai ter tanto tempo assim para tirar dúvidas. Eu normalmente vou trazer mais conteúdo, em algum momento fazer uma interação pontual com vocês. Combinado? Então, dúvidas, perguntas. Vamos para o chat. Quem quer falar algo? Se quiser falar no microfone também, eu posso abrir o microfone daqueles que precisarem falar, porque acham que é melhor falar do que escrever. Só lembrando que está sendo gravado, aí se você for aparecer, né, você consente aí que sua imagem vai ficar gravada, sem nenhum problema, das pessoas vão acabar vendo você, o que você falou, né? Então, eu falo pelo chat porque eu posso falar aqui e está tudo certo, está tudo tranquilo, estamos em casa. Alguém quer falar algo? Alessandra, você quer falar pelo microfone? Deixa eu ver se eu consigo habilitar seu som. Testa aí agora, habilitar seu microfone. Você consegue. Isso. Felipe, é porque para eu escrever isso, eu fiz um curso com você de mindfulness, do livro Atenção Plena. Ah, A gente vai ver assim alguma coisa ou porque os áudios, né, todo que isso me ajudou muito, só que eu não consegui completar ele, né, para variar, tá. mas no finaliza. Você, você pode enviar os áudios, alguma coisa assim? Eu vou enviar algumas meditações guiadas, vou enviar alguns vídeos, alguns textos,
Eu vou trabalhar bastante a meditação e o mindfulness dentro do programa, tá? Mas eu não vou dar o curso de mindfulness, não vou trabalhar o curso em si do mindfulness como um todo. Mas eu vou utilizar a ferramenta de mindfulness e meditação como estratégia para ajudar a superar a ansiedade. Mas não vou usar apenas ela, né? Então a Só, gente só uma dúvida, você tem esse curso que eu posso comprar? tem assim o curso online também gravado, se você quiser. Ah, Aí então você tá. manda uma Esse mensagenzinha para pode. mim que eu passo para você o link, Tá bom. tá? Uhum. Mas se for focado na ansiedade, o que eu vou falar aqui sobre meditação e mindfulness já vai te ajudar muito, pode ter certeza, tá? Ok. Mais alguém? A Eduarda está falando que a minha paz já acalma. Que bom. Fico feliz. E é verdade, Eduarda, que isso acontece, sabe? Quando você está estressado, quando eu estou estressado, o meu estresse sai pelos poros. Estressa quem está à minha volta. Do mesmo jeito, quando eu estou calmo, a calma sai e também a calma que está à minha volta. É como o perfume de uma flor. É como o mau cheiro do lixo. Mesma coisa. Então, quando a gente fica calmo, o nosso ambiente à nossa volta também fica calmo. Isso é pura realidade. Ok. Como não temos mais ninguém para falar, né? Eu quero, assim, agradecer a vocês por esse encontro, né? E fico à disposição de vocês, para quem quiser. Seja você assistindo a gravação, se quiser perguntar, pode me escrever no meu WhatsApp. Se você está aqui ao vivo, mesma coisa. E espero que a gente possa viver essa jornada para a gente superar a ansiedade, para a gente dar alguns passos na ansiedade, para a gente usar uma técnica certa e compreender, né? Eu digo assim, às vezes, se você tem uma tubulação com água, que ela está estourando, não adianta ficar fazendo só remendo no cano. Você remenda, ela estoura. Você remenda, ela estoura. Você remenda, ela estoura. Talvez tenha que aprender que a pressão está alta demais, né? Talvez tenha que aprender que os canos estão muito velhos, tem que trocar. É como se você precisa entender o problema para solucionar ele. E não ficar só tentando tapar o sol com a peneira ou varrer o lixo para debaixo de um tapete. O meu objetivo vai ser esse. A Lourdinha está falando que sente bastante ansiedade, mas eu quero lhe dizer, Lourdinha, que vai dar tudo certo, tá? Pode confiar. E por último aqui, então, a Alessandra está dizendo, perguntando qual é a relação entre estresse e ansiedade. Eu vou responder de forma muito simples, mas aí no próximo encontro eu pretendo começar por isso. O estresse, a gente pode considerar ele algo pontual, real. Então imagina, seu chefe faz uma ligação para você agora e fala assim: Alessandra, aquele relatório para amanhã de manhã, eu preciso dele hoje à noite. Aí você vai entrar em estresse, porque você vai ter que fazer aquilo rápido e vai ter que entregar e está sendo cobrado e você vai entrar nesse lugar assim de ter que fazer, de estresse. No momento que você entregar esse trabalho, você sente um alívio, o estresse passa. Porque você está estressado até concluir aquela tarefa. Entregou, o estresse alivia. Ufa, ainda bem. A ansiedade, ela já não é muito assim. A ansiedade, às vezes, ela não tem fim, ela não tem razão. Você está preocupada com um parente que está bem de saúde. Você fica, será que ele vai adoecer? E essa preocupação, ela é eterna, ela é contínua. A gente fala que a ansiedade, às vezes, também é para preencher um vazio. No sentido, se eu ganhar tanto, eu vou ser feliz, eu vou estar em paz. E você ganha aquele tanto, mas não está feliz em paz, porque agora quer ganhar outro tanto. Ou quando eu for promovido, ou quando eu conquistar uma casa, ou quando eu alguma coisa, você coloca uma condição para ser feliz ou para estar em paz, aquela condição chega, mas você automaticamente cria uma outra condição. É como se fosse um estado de insatisfação, que a gente não consegue resolver. Então, por exemplo, uma pessoa que tem carência afetiva, e ela não consegue se sentir preenchida, não consegue se sentir amada. Ela pode, por exemplo, ter ansiedade por reconhecimento. Enquanto ela não tem reconhecimento, ela está ansiosa, mas sempre que ela é reconhecida, ela sente um alívio e automaticamente ela busca outro reconhecimento. E ela fica presa
nesse ciclo de reconhecimento sem conseguir aliviar a sua ansiedade. Uma pessoa, por exemplo, que tem uma baixa autoestima, ela pode ter uma ansiedade e um comportamento compulsivo por compras. Aí a pessoa compra o que não precisa. Ela compra, ela se sente bem porque comprou. Ah, eu posso comprar. Aí daqui a pouco passou aquele impulso da compra, ela se sente mal, ela compra de novo. Ela se sente bem porque comprou, aí se sente mal. Se sente bem porque comprou, se sente mal. E ela começa a ficar viciada em comprar o que ela não precisa. Porque toda vez que compra se sente bem, mas logo em seguida se sente mal. Essa ansiedade do vazio que ela sente faz com que ela entre na compulsão da compra ou na compulsão da comida. Então, a ansiedade é um sentimento, vamos dizer assim, mais contínuo. O estresse pode ser contínuo, mas normalmente o estresse é por etapa. A ansiedade, ela pode não ter uma etapa. Ela pode ser assim, manhã, tarde e noite, ligada no 100% constantemente. Consegue entender? Mas aí no próximo encontro eu vou detalhar um pouco mais estresse e ansiedade e vou aprofundar no medo e no orgulho como duas bases assim fortes da ansiedade. Hoje eu tentei mais assim mostrar que a ansiedade é muito mais do que esse nome. São muitas consequências que a gente precisa trabalhar nesses pontos pequenos. Esse é o nosso foco. Uhum. Tá bom, gente? E é verdade. A Keila está falando. E o nosso corpo também se vicia em adrenalina e na descarga das situações. É isso mesmo. A gente fica viciado em entregar tudo de última hora. Ver aquela adrenalina louca. Tem a semana toda para fazer, faz no último dia, para viver com a emoção. Isso também é verdade. Então, queridos, boa noite, bom descanso. Obrigado. Fiquem em paz, vou mandar o material e fico à disposição de vocês, tá? Obrigado. Tchau, tchau. Parar de gravar. Cadê você?